A Morlan, sempre sintonizada com as necessidades do homem do campo, coloca à disposição este manual com dicas para a construção de cercas. Antes de iniciar a construção de uma cerca, é preciso identificar sua finalidade. Se é uma cerca definitiva ou temporária, se é de divisa ou no interior da propriedade, as características do gado que será cercado, se é gado de corte, gado leiteiro, caprinos, etc. Estas informações vão influenciar nas características gerais da cerca: tipo de arame a ser utilizado, espaçamento dos mourões, quantidade de fios, etc. O primeiro passo é conferir o material básico para a construção de qualquer cerca, seja de arame liso ou farpados. São eles: mourões 2,70 metros de altura e aproximadamente 20 centímetros de diâmetro, grampo para cerca, agricultor ou aroeira, distanciadores de cercas Morlan, arame ovalado Pantanal para cerca de arame liso, e para cercas de arame farpados temos as opções Nelore, Cercaço, Cercaços EN3, Dino ou Rino, arame zincado macio BWG6 Morlan, arame zincado macio BWG22 Morlan para amarrações, e retrancas de madeira. Dividimos em 9 passos a sequência para a instalação da sua cerca. Primeiro passo: marcações. Neste modelo, construiremos uma cerca com 1,40 m de altura. Os mourões mestres e contramestres serão fixados em buracos com 1,30 m de profundidade. E os demais mourões com 80 centímetros de profundidade. Ao construir uma cerca, seja de arame farpado ou ovalado, devemos iniciar a construção sempre pelo canto, que é a parte da cerca que mais sofre com a pressão exercida pelos animais, e por esta razão é a parte da cerca que precisa ser mais resistente. Segundo passo: escavações do canto. Cave um buraco com 1,30 m de profundidade e com largura suficiente para deixar 10 centímetros de folga nas laterais entre a borda do buraco e o mourão. Este buraco destina-se ao mourão central do canto, chamado de mestre. Perpendicular à escavação para o mourão mestre, cave 2 buracos em formato de T, com a distância e profundidade igual à metade da altura da cerca, 70 centímetros. Nesta escavação será colocado um pedaço de mourão com 1 metro de comprimento, chamado morto. Em seguida, com a ajuda de uma linha guia, defina a posição dos outros 2 mourões que compõem o canto da cerca, chamados de contramestres. Defina também a posição dos mourões intermediários. Os mourões contramestres devem ser posicionados em valas com 1,30 m de profundidade e devem ficar a 1,40 m de distância do mourão mestre. Terceiro passo: fixação dos mourões do canto. Confira nível e prumo e faça a fixação dos mourões mestre e contramestres com a terra proveniente das escavações. Quarto passo: retranca. Prepare os mourões mestre e contramestres para a colocação de uma retranca que ajudará no travamento do canto. Faça um encaixe nos mourões mestre e contramestres com aproximadamente 3 centímetros de profundidade por 5 centímetros de largura e 7 centímetros de altura, a uma distância de 15 centímetros do topo do mourão, ou centralizado entre os 2 primeiros arames da cerca. Marque o meio do encaixe e faça uma perfuração, que posteriormente será usada para passar o arame que irá compor o rabicho. Com auxílio de sarrafos de madeira, meça o tamanho ideal para a retranca. Com auxílio de um formão, faça a quebra da quina nas 4 faces das pontas da retranca para facilitar o perfeito encaixe no mourão mestre e contramestres, e posicione a retranca no encaixe com auxílio de uma corrente com alavanca. Quinto passo: fixação do morto. Utilize uma linha para medir o tamanho do arame que será usado para fazer o rabicho. Passe a linha pelo furo do mourão e leve-a até o fundo da escavação destinada ao morto. Separe 2 fios de arame zincado BWG6 Morlan na metragem necessária, de acordo com a medição feita com a linha. Passe-os pelo buraco feito no mourão e faça pequenas amarrações para unir os arames, para garantir que o rabicho fique uniforme.
Leve-os até o fundo da escavação destinada ao morto, exatamente como foi feito anteriormente com a linha. Use uma das pontas, com 2 fios, faça 2 laçadas no morto e enrole a sobra do arame. Repita o mesmo processo com a outra ponta do arame e faça uma laçada de segurança na corda que irá compor o rabicho. Com o auxílio de uma chave de aramar, faça uma trava de segurança com no mínimo 8 voltas e corte o arame. Pegue outra ponta de arame e repita este processo mais 3 vezes, de modo que, ao final, teremos 4 travas de segurança e ficarão 4 fios na corda que irá compor o rabicho. Posicione o morto no buraco, de modo bem encaixado ao barranco, e faça a fixação utilizando a terra proveniente das escavações. Dica: faça uma cava na parte inferior da lateral do barranco para aumentar o encaixe do morto. 6º passo: rabicho. Desfaça as pequenas amarrações feitas anteriormente e, com o auxílio de uma barra de ferro, faça a torção da corda do rabicho até sentir que o rabicho começa a tracionar o contramestre. Faça uma trava de segurança, que irá impedir que a torção se desfaça quando o canto receber a tração dos fios que serão instalados na cerca. Para isso, utilize um fio de arame zincado BWG6 Morlan, com aproximadamente 90 cm de comprimento. Passe o arame pela abertura na corda e faça o arremate com auxílio de uma chave de aramar. Faça no mínimo 8 voltas para cada lado e corte as pontas que sobrarem. Feito isso, o canto ficará da seguinte forma. Em seguida, repita o mesmo processo nos outros cantos da cerca. 7º passo: mourões intermediários. Com o auxílio de uma linha guia, faça a marcação dos pontos onde serão posicionados os mourões intermediários. Faça as escavações com 80 cm de profundidade e com diâmetro suficiente para uma folga de 10 cm nas laterais do mourão. Em seguida, posicione os mourões e faça a fixação utilizando a terra proveniente das escavações. 8º passo: instalação dos fios de arame. Se for utilizar o arame ovalado Pantanal, siga estas instruções. Com o auxílio de uma régua, faça a marcação dos mourões mestre, contramestres e intermediários, nos pontos onde deverão ser perfurados para a passagem do arame ovalado Pantanal. Utilizando broca de 10 mm, faça a primeira perfuração 5 cm acima da retranca e a segunda 5 cm abaixo. Passe o arame ovalado Pantanal pela primeira perfuração no mourão mestre do canto inicial e faça 2 travas de segurança com auxílio de uma chave de aramar. Faça a primeira trava com aproximadamente 10 voltas, dê um espaçamento e faça outra trava. Estique o arame até o mourão mestre do outro canto da cerca, passando pelos orifícios feitos nos mourões intermediários. Tracione o arame utilizando um esticador de corrente ou de catraca e prenda-o no mourão mestre da mesma forma que foi feito no canto inicial. Se for utilizar o arame farpado, seja ele Nelore, Cercaço, Cercaços N3, Dino ou Rino, siga estas instruções. Neste exemplo, usaremos o arame farpado Nelore. Com o auxílio de uma régua, faça a marcação dos mourões mestre para marcar a altura em que serão posicionados os fios. A retranca deve ficar posicionada entre os 2 primeiros fios de arame da cerca. A partir do mourão mestre, do canto inicial, estique o arame farpado Nelore até o mourão mestre do próximo canto. Prenda o arame farpado ao mourão, fazendo 2 laçadas no mesmo, e faça uma trava de segurança. Em seguida, finalize a fixação do farpado, utilizando 2 grampos para a cerca, um de cada lado do mourão. Tracione o arame utilizando um esticador de corrente ou de catraca. Faça a fixação do arame farpado Nelore nos mourões contramestre e também nos mourões intermediários, utilizando grampos para a cerca. A forma correta de fixar o grampo no mourão é em posição diagonal e deixando uma folga para a movimentação do arame farpado. 9º e último passo: instalação dos distanciadores de cerca. O procedimento para a instalação dos distanciadores é o mesmo.
tanto em cercas de arames lisos quanto em cercas de arames farpados. Comece a instalação a partir do segundo fio da cerca e prossiga até que a ponta do distanciador atinja a altura do primeiro fio. Encaixe o distanciador de modo que fique uma ponta de cada lado do primeiro fio e, com o auxílio de uma chave de aramar, faça a fixação torcendo uma ponta para cada lado. Em seguida, utilize os atilhos e faça a fixação do distanciador nos fios intermediários da cerca, passando o atilho entre os fios do distanciador e torcendo uma ponta para cada lado. Para maiores detalhes na construção da sua cerca, seja ela de arame farpado ou arame ovalado, e para saber mais sobre os produtos Morlan para construção de cercas, acesse morlan.com.br e faça o download do manual completo de construção de cercas.